Quero convidar você a ler um texto comigo hoje que me fez lembrar, assim, época de vestibular. Vestibular. Porque o estudante do vestibular, Josimar, meu lateral direito, guarda aí, ó. Vestibular é uma época que você precisa criar algumas regrinhas aqui na sua mente para que você consiga se lembrar de todo um conteúdo. Não é, professoras que estão aqui, ó, tem várias professoras aqui. O vestibular, você precisa conseguir, nesse período, criar maneiras, elaborar fórmulas mentais de você conseguir sistematizar todo um conteúdo e acessá-lo mentalmente com facilidade. Porque quando chegar a hora da prova, você não sabe o que vai cair. Mas se cair uma questão de álgebra, você vai se lembrar. E álgebra, isso aqui, lembro. Estudei no dia tal a respeito disso. Uma questão de física. Gente, eu vou confessar a vocês, eu não sei como eu terminei o 2º grau, porque eu não sei nada hoje de física e química. Química eu lembro onde está o hidrogênio na tabela periódica, e somente isso. Dona Ana, minha sogra, me perdoe, professora de química, imagina, ouvir isso do genro, né? Complexo, mas eu não lembro de mais nada. A gente vai ler um texto aqui, que Jesus faz um resumo do que ele veio fazer, um resumo do que ele veio falar, um resumo da sua missão. Inclusive, o título que você vai encontrar aí, em João capítulo 12, quero que você abra, a partir do versículo 44, a Sociedade Bíblica coloca esse título, exatamente aí, em cima do versículo 44, que diz o resumo do ensino de Jesus. Então, a gente tem aqui algumas diretrizes, alguns nortes muito claros que Jesus aponta para nós sobre tudo aquilo que ele ensinou. João, capítulo 12, a partir do versículo 44. E Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Vamos ler juntos agora, do 45 em diante? E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Um resumo. Jesus, ele condensa. Ele fala aqui que quem crê nele, na verdade não está crendo nele, mas sim crendo no Pai. Jesus, ele fala que quem olha para ele, não apenas o vê, mas vê o Pai. Ele diz que ele veio para trazer direção para um mundo que está em trevas, e ele se autodenomina, e ele de fato é a luz do mundo. Ele diz que se alguém ouvir as suas palavras e não guardar, ok, ele não vai julgar, porque ele não veio para julgar.
A própria palavra vai julgar essa pessoa. E é interessante porque em João, capítulo 3, versículo 17, que a gente pregou aqui recentemente, Jesus ele diz: eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvá-lo. Ele continua e ele diz aqui que quem o rejeita e não recebe as suas palavras, tem quem o julgará. Ele diz que ele não fala por si mesmo. As palavras que ele utiliza não são palavras dele, mas são palavras que ele recebeu do Pai. E ele precisava compartilhar essas palavras. Ou seja, Jesus está dizendo que ele não tem uma mensagem particular. A mensagem que ele compartilha é a mensagem que veio de Deus para o seu povo. E ele ainda diz assim: olha, o mandamento de Deus, e eu sei, esse mandamento é vida eterna para quem acolhe. A gente vive um tempo de muita intensidade de informação. São tantas informações que às vezes a gente se vê perdido. Às vezes a pessoa não sabe o que fazer e não sabe para onde ir. É tanta coisa que ela se perde. Parece que a nossa força, ela se esvai. Nós precisamos aprender a ouvir. Nós precisamos voltar a aprender de maneira correta. Porque muitas vezes a gente atira para tantos lados e parece que a gente se abre para tanta coisa, mas a gente não sai do lugar. Eu acho interessante quando Jesus fala aqui com os discípulos, porque ele procura ser muito assertivo e muito pontual com eles. Jesus, ele aqui tinha acabado de entrar em Jerusalém. E você sabe, o que ele foi fazer em Jerusalém? Ele seria crucificado. Faltavam-lhe poucos dias de vida. E ao entrar em Jerusalém, Jesus ele tem um grande embate com os religiosos do seu tempo. E os religiosos, eles eram o quê? Meticulosos em seguirem regras, em executar. Mas era uma execução sem vida, uma execução distante da verdade, uma execução à parte da verdade. Tanto que, por exemplo, uma vez Jesus curou uma pessoa no sábado, e eles falaram: mas como que você pode curar alguém no dia de sábado? Jesus, ele era constantemente acusado pelos religiosos, porque os religiosos se apegaram a um arcabouço da lei judaica, mas perderam o fio condutor da lei, que é o amor. E que amor? O amor a Deus sobre todas as coisas, e Jesus ele explica sobre isso, e na lei, na Torá também fala: ame ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, e também amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A religião judaica, ela se distanciou disso, porque os judeus eles se tornaram executores da lei. E não somente executores da lei, mas também detentores da religião. Nós ditamos os rumos e os trâmites dessa religião. Nós ditamos o ritmo, nós ditamos a intensidade, nós ditamos a forma, mas
nós não conseguimos colocar Deus numa caixinha. Isso me faz lembrar muito das reuniões lá atrás, em 2010, quando nós estávamos começando a plantação da nossa igreja. Nós nos reuníamos com um grupo de irmãos nos lares, e ali nos lares nós fazíamos algo que chamamos de a construção de uma filosofia de ministério. E quando você se propõe a construir uma filosofia de ministério, você precisa responder algumas perguntas, como, por exemplo, por que mais uma igreja? E as pessoas precisam entender isso, claro, por que mais uma igreja? E aí, uma outra pergunta, nós seremos uma igreja aqui em Jacarepaguá? Ok, beleza. Que tipo de igreja Deus deseja que nós sejamos? E aí isso é interessante, levar essa reflexão, por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas vêm para a igreja e elas querem uma igreja à sua imagem e semelhança. Elas querem experimentar a mesma coisa que há tempos atrás eles experimentaram num outro lugar. Só que agora Deus fez um grande movimento em suas vidas, os colocou numa nova comunidade e agora eles precisam entender o que Deus espera para essa comunidade. E aí nós precisamos ter o quê? Muita humildade para ouvir, para discernir o tempo, olhar, não julgar, mas procurar entender com o coração aberto e se colocar numa posição de humildade e refletindo assim, como que eu entendi o movimento de Deus de me trazer para esse lugar, eu entendi o movimento de Deus em me fazer sair de onde eu estava e vir para cá, e agora eu preciso humildemente entender o que Deus espera de mim, nesse lugar que Ele me trouxe. Como Deus deseja que eu o sirva aqui? O que Deus deseja que eu faça e adore-o aqui nesse lugar? Então, os religiosos, eles tinham um pacote fechado. É assim. De fato, nós temos uma fé, princípios que são verdadeiramente imutáveis. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a revelação de Deus para nós. E é uma revelação que é supracultural, ou seja, essa mesma Bíblia que a gente lê aqui, ela também pode ser aplicada a um índio tupi-guarani. E ela pode ser aplicada ao contexto de vida de um irmão que mora, de uma pessoa que mora no Kosovo. Ou alguém que hoje trabalha como um entregador nas Ilhas Maurício. Eu estou divagando aqui, para te levar a entender que a Bíblia, a palavra, ela é palavra para mim, e para você que estamos aqui no Rio de Janeiro, mas ela é também palavra, revelação de Deus para pessoas em qualquer lugar do mundo. Os religiosos, eles queriam uma religião à sua imagem e semelhança. Uma religião que regulasse pessoas. Uma religião que os servissem e que eles pudessem se beneficiar dela. Não obstante, eu citei esse versículo aqui hoje pela manhã. Houve um momento que Jesus ele condenou, e isso acontece depois da entrada dele aqui em Jerusalém. Ele fala, olha, os religiosos, eles se levantam nas praças com as suas vestes talares e oram em voz alta. Eles já receberam o que eles queriam, notoriedade, né? As pessoas, olha, esse cara é religioso, hein?
Mas você entra no teu quarto, fecha a tua porta, e teu pai que está em secreto te recompensará. A religião, ela aponta para aquilo que o homem precisa fazer, e os religiosos, eles queriam regular isso daí. Mas Jesus, ele veio para mostrar quem era o Pai. Qual é a palavra do Pai? Qual é a vontade do Pai para você? E como consequência disso, como o Pai espera que você, de agora em diante, viva pela fé nele. É por isso que Jesus diz, olha, quem me vê, não vê a mim, vê o Pai. Porque lá em João, num outro capítulo, ele mesmo fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele não é um caminho. Isso é importante a gente semanticamente entender, porque se eu hoje for para São Gonçalo, eu posso escolher um caminho, mas eu tenho outros caminhos. Eu posso sair daqui, descer a linha amarela, pegar a Avenida Brasil, Ponte Rio-Niterói, mas se eu quiser, eu posso dar a volta na Baía da Guanabara, ir por Magé, dar uma volta enorme e chegar em São Gonçalo. Jesus, ele não está dizendo, olha, eu sou um caminho dentre as muitas possibilidades de caminho para se chegar a Deus. Não, Jesus está falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E é por isso que nesses 2 primeiros versículos, Jesus, ele diz, e Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Você consegue imaginar o quanto isso era uma crise para os religiosos daquele tempo? Porque aqueles religiosos diziam assim, olha, se você quer servir a Deus, você precisa ser resoluto ao cumprimento da religião, e não somente ao cumprimento da lei, e não somente isso, mas você precisa também executar todos os rituais, todos os ritos da nossa fé judaica. E Jesus, ele diz, olha, preciso dizer para vocês, que quem crê em mim, não crê em mim, mas crê em Deus. E quem me vê, não apenas me vê, mas na verdade vê a Deus. Porque Jesus, ele é o Deus encarnado. Ele era 100% homem, mas 100% Deus. O Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Havia ali uma multidão incrédula. E Jesus, ele convida aquelas pessoas agora a crerem nele como uma revelação perfeita do Pai. Quem olha para mim, vê o Pai. Quem crê em mim, crê em Deus. Nós, muitas vezes, colocamos muito da nossa esperança nas coisas que fazemos. E às vezes as coisas que nós fazemos não dão conta de trazer as respostas que nós tanto precisamos. O que me chama muita atenção aqui é que Jesus diz, quem me vê, quem me olha, olha para o Pai. E quem crê em mim, crê no Pai.
Nós precisamos parar de crer na nossa potencialidade, naquilo que a gente pode fazer, naquilo que nós executamos. Porque a religião, e aqui eu quero usar a palavra religião num aspecto negativo, porque há um aspecto positivo da palavra religião. Religião significa religar, mas há também um aspecto negativo da palavra religião. É nesse aspecto que eu quero me pegar. A religião, no seu aspecto negativo, ela aponta para coisas que nós precisamos fazer para que, por meio daquilo que fizermos, nós alcancemos, então, o favor de Deus. Mas não é pelo que eu faço que eu alcanço o favor de Deus. Não é pelo que eu faço que a ira de Deus sobre mim é aplacada. Não é através do que eu executo que eu consigo, então, um lugar no céu. Mas é através do que Cristo fez. Por isso ele diz, quem olha para mim, não me vê o Pai. Às vezes nós entramos em uma grande crise porque aquilo que a gente faz não consegue trazer as respostas que a gente precisa. E eu conheço muita gente que diz assim, olha, mas eu estou na igreja há tanto tempo, eu estou orando por isso, eu estou fazendo. Ah, como é que pode? Eu dou o dízimo, eu canto, eu faço. Mas a irmã fulana de tal já conseguiu aquilo, e eu ainda não. Ou seja, essa pessoa, por mais... E aí entenda... eu não estou dizendo que essa pessoa é uma pessoa alucinada. Eu não estou falando que essa pessoa é uma pessoa totalmente incoerente, que ela é alguém perdida. Não. Ela é uma pessoa que conhece até mesmo a verdade, mas no fundo do seu coração, ela está dizendo assim, eu faço tantas coisas para Deus, Deus precisa me responder, e mais, já passou da hora, porque eu estou fazendo por Ele. Ou seja, essa pessoa está dizendo que, olha, porque eu executo, porque eu faço, Deus tem que fazer por mim. Só que não é assim. Às vezes, existem coisas que a gente começa a orar quando ainda jovens. E a gente só vai ver o cumprimento daquilo na nossa velhice. E existem coisas, acredite você, que você não verá, mas que pela fé elas acontecerão. O que você e eu precisamos fazer é olharmos para Jesus, é crermos nele como nosso Senhor e o nosso Salvador. O texto continua e Jesus, ele fala agora da responsabilidade de quem ouve a palavra. Olha só o que ele diz aqui nos versículos 46 e 47. Você pode ler comigo? Vamos ler juntos? Eu vim... Gente, que coisa interessante que Jesus está falando aqui. A Bíblia, ela fala de ponta a ponta da escuridão do nosso pecado, do nosso coração. Que nós precisamos de Deus, que nós precisamos de um Salvador. E Deus, por nos amar, Ele providenciou a nossa salvação através de Jesus. Ele enviou o seu Filho. A Bíblia, ela conta uma grande história. Há um livro que eu gostaria que você um dia pudesse ler. Se você quiser, procure, compre esse livro. É um livro muito legal, de um autor chamado Michael Gorin. O título desse livro é O Drama das Escrituras. Esse livro, ele fala da Bíblia como um grande ato, como uma grande história, que é dividida em alguns atos. E a Bíblia, de fato, ela apresenta alguns grandes temas. Por exemplo, a Bíblia apresenta para nós a criação.
Deus fez o mundo. Mas a Bíblia fala também da queda e dos efeitos da queda. Então o homem pecou e tudo o que acontece a partir daí, Deus ele vê o homem se afastando dele, Israel caminhando para longe, mas Deus providencia a salvação, a redenção do seu povo. Deus ele envia profetas que anunciam, que preparam o caminho. E essa redenção, ela culmina em Cristo, o Redentor, o nosso Salvador. E a Bíblia também aponta para um quarto grande ato, uma quarta grande cena, que é o final de todas as coisas. A redenção final de tudo, a esperança que nós podemos ter na vida eterna. Então, Jesus, aqui nesse texto, ele diz: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus, ele está chamando as pessoas à seguinte verdade: olha, vocês que ouviram a palavra, vocês são chamados agora a terem uma vida redimida, a não permanecer mais no erro, no engano. Vocês estão vivendo aqui agora como peregrinos. Vocês foram selados pelo Espírito Santo da promessa e vocês estarão um dia comigo no paraíso. Ou seja, há uma responsabilidade que compete a mim e a você que ouvimos a palavra, a vivermos por meio da palavra. Ele continua e ele fala: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. Jesus veio para ser o nosso Salvador, aquele que nos tiraria do mar, de uma imensidão de pecado, e nos colocaria no reino do seu amor. Eu preciso dizer uma coisa muito séria para você. Nós lutamos contra alguns pecados. E às vezes a gente parece sem força. Mas a gente precisa entender que existe um Salvador perfeito, Jesus. E Ele tem todo o poder de nos limpar, de nos restaurar, de nos tirar desse mar de pecado e fazer coisas novas na nossa vida e no nosso coração. Há uma responsabilidade. Você que agora ouviu a palavra, viva por meio da palavra. Você que agora acolheu Jesus no seu coração, viva por meio da fé. Você foi salvo. Jesus não veio para condenar o mundo, mas Ele veio para salvar o mundo. E se você diz: eu creio em Jesus, você pode categoricamente entender que você foi salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro. Viva a vida que Deus tem para você com responsabilidade. Sabe por quê? Porque alguém que nasceu de novo, que tem um novo coração, nunca, jamais vai dizer assim: já que eu fui salvo, já que eu fui lavado, já que eu estou agora, faço parte do reino de Deus, eu vou viver de qualquer maneira, eu vou pecar, eu vou vacilar por aí. Não. Alguém que nasceu de novo jamais vai pensar assim. Alguém que tem um novo coração jamais vai pensar assim, porque quem tem um novo coração se inclina para as coisas do alto. Nós podemos, muitas vezes, falharmos, pecarmos, mas o pecado, ele é uma pedra no nosso caminho, é um tropeço na nossa trajetória. O pecado não é mais a nossa trajetória. Você se lembra quando você não crê em Jesus? Você fazia o que era errado e você nem notava. Você pecava e você não ouvia aquela voz no seu coração dizendo: ei, o que você está fazendo? Ei, não é isso não. Não é isso que eu tenho para você. Ei, isso está errado, hein? Não é essa voz que a gente ouve aqui? Isso é o Espírito Santo
nos chamando para vivermos as coisas, os projetos de Deus para nós. Há uma responsabilidade que recai sobre você, de viver pela fé. Você foi chamado agora a viver pela fé em Cristo. Você foi salvo. Você viverá eternamente com Deus. Você é um peregrino aqui na terra. Por isso, viva e desfrute desse processo de santificação que o Espírito Santo começou a realizar na sua vida e no seu coração. Por isso que Jesus, no versículo 48, 49, ele fala sobre a necessidade da obediência a essa palavra. Olha, leia aí comigo, versículo 48 e 49, vamos ler juntos? Quem me rejeita e não... Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito. A palavra é o caminho que nos conduz à vida eterna. É por isso que o salmista dizia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jesus, ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Porque amar a Jesus é amar o Pai. Os mandamentos de Jesus são os mandamentos do Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Jesus é um espelho que aponta para o Pai. E Ele nos convida a uma vida de obediência. Porque essa obediência à palavra nos conduz a essa vida eterna. Nós precisamos conhecer mais a palavra. Vou dizer para você alguns motivos pelos quais você precisa conhecer melhor a palavra. Você passará, como todo crente, por provações ao longo da sua vida. E quando você for provado, o que vai te sustentar são as promessas da palavra. Quantas vezes, no meio de uma provação, a gente não se lembra de um versículo, de uma palavra? Porque desde a antiguidade não se viu, nem com ouvidos se percebeu Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Você está ali esperando algo acontecer e não vê as coisas saírem do lugar, mas você se lembra: Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Promessas. Quando eu encho o meu coração da palavra do Senhor, eu experimento aquilo que Deus tem para mim. Quando você lê a palavra, a leitura da palavra, ela é algo diferente da oração, mas ela tem um efeito que, em um certo aspecto, se assemelha à oração. Porque quando nós oramos, e a gente foi instruído, às vezes há uma visão equivocada da oração. Porque a gente pensa assim que oração é um monólogo com Deus, mas não. Oração é uma conversa franca e sincera com Deus, porque Deus é uma pessoa. E quantas vezes a gente em oração, Deus não fala conosco? E essa é uma experiência muito pessoal. Mas guarde isso. Quando eu leio a Bíblia, a vontade de Deus salta aos meus olhos. Deus também fala conosco.
E é por isso que você precisa ler a Bíblia, para você ter direção, para você entender aquilo que Deus quer de você. A Bíblia é a revelação fiel da vontade do Senhor para a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu já li o Salmo 23, irmãos, sei lá, mais de 300 vezes. Mas é interessante. Cada vez que eu leio o Salmo 23, parece que eu aprendo algo novo. Cada vez que eu leio o Salmo 1, uma nova lição salta aos meus olhos. Sabe por quê? Preste muita atenção. Entre cada letra, entre cada linha das Escrituras, em cada fração de segundos que separa uma palavra da outra, há um molho do Espírito Santo que recai sobre o nosso coração, conectando essas verdades àquilo que a gente vive. Há uma conexão do Espírito, uma aplicação do Espírito na nossa vida. Note bem, por que nós oramos quando chamamos as crianças aqui? Nós pedimos, Espírito Santo, fala o coração das crianças e fala ao nosso coração. Quando nós lemos a palavra, o Espírito Santo vai aplicando isso à nossa vida. Eu quero terminar aqui. O meu sincero desejo é que hoje o nosso coração, ele arda de amor por Jesus. Que o nosso compromisso com Ele seja renovado, que a nossa fé seja fortalecida. Que a gente entenda que Jesus é a revelação da vontade de Deus para nós. Se eu quero entender a vontade de Deus para mim, eu preciso olhar para Jesus, porque olhar para Jesus é olhar para Deus. Eu preciso entender também que há uma responsabilidade que recai sobre mim que ouvi a palavra hoje, de viver conforme Deus quer que eu viva. E eu preciso obedecer essa palavra, porque essa palavra me conduz à vida eterna, e por isso eu não posso hoje ficar indiferente àquilo que Deus tem falado comigo. Eu preciso tomar algumas atitudes. Eu preciso tomar algumas decisões. Que o nosso coração se acenda. Que no nosso coração haja esse fogo abrasador, produzido pela palavra. Que a palavra queime o nosso coração. Que o nosso coração arda por um desejo genuíno, verdadeiro, de conhecer mais e mais e mais o nosso Deus. Que hoje, ao nos lembrarmos do sacrifício de Jesus, a nossa atitude seja uma atitude de total entrega. Jesus, obrigado pelo que o Senhor fez por mim. Eu sou teu. Toma minha vida. Toma o meu ser. Conduz toda a minha vida. Me usa, me leva na direção que o Senhor mesmo preparou. Eu sou do Senhor. Que o exemplo de obediência de Jesus nos inspire dia a dia a buscar a presença do Pai. Que você hoje, ao ler esse resumo que Jesus nos apresenta, você possa viver como um servo, uma serva boa e fiel. Que no final da sua história, que no final da sua vida, vai ouvir do Senhor: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos? Quero orar por você. Deus te colocou numa igreja, numa comunidade de fé. Que você seja uma bênção nessa comunidade de fé também. Que Deus te use. Você tenha sempre um coração generoso
para ser uma bênção na vida daqueles que Deus tem colocado à sua volta. Que a sua vida seja um testemunho fiel e verdadeiro. Que as pessoas aí fora, ao olharem para você, elas entendam, olha, essa moça tem algo de diferente. E ela entenda, é a fé que ela tem em Jesus, é a fé que ele tem em Jesus. Eu quero isso para mim também. Senhor, em nome de Jesus, toma o nosso coração, toma a nossa vida. Nós não queremos viver uma religiosidade, Pai. Nós queremos viver uma vida verdadeira com Cristo. Nós queremos, ó Deus, sermos cheios do Teu Espírito Santo. Nós queremos ser crentes que conhecem a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é direção, é o Teu mandamento para nós, é a vontade do Senhor para nossas vidas. Senhor, nós não podemos viver uma vida indiferente àquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, acende no nosso coração esse desejo de conhecer mais da Tua vontade para cada um de nós aqui. Ó Deus, nós sabemos que somos peregrinos aqui, a Tua palavra hoje nos ensinou a respeito disso. Por isso, Pai, existem coisas aqui dessa terra que têm nos causado dor, preocupação, ansiedade. Ó Deus, nós queremos colocar os nossos olhares, o nosso coração, aonde nós de fato precisamos colocar, que é no Senhor. E entregar tudo nas Tuas mãos. Queremos buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, porque assim todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Ó Deus, se há alguém aqui nessa noite enfrentando uma grande crise, uma grande luta, uma grande dificuldade, vem com a Tua mão de graça, de misericórdia, cuida desse irmão, dessa irmã, Pai, e faz aquilo que só o Senhor tem poder para fazer. No mais, Pai, nós queremos aprender mais do Senhor, Te conhecer de uma maneira mais profunda, Pai, porque somos Teus filhos, Tu és o nosso Pai. Abra os nossos olhos, revela a nós a Tua vontade por intermédio da Tua palavra. Fala sempre ao nosso coração e nos leva à verdade que é Cristo a cada dia, a cada manhã. Usa-nos, ó Deus. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus.